Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o nosso podcast Economia Explica e hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento econômico e corrupção. E para conversar com a gente, nós convidamos Sávio Oliveira, que é economista, mestre em economia e um especialista na área. Seja bem-vindo, Sávio. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. Meu nome é Carla Cavalcante e eu sou aluna do sexto período de Economia. Para começar, poderíamos definir como se define a corrupção, sabe? Sim. Bem, eu acho que, de maneira bem simples, a corrupção é o ato de usar sua posição ou seu cargo para obter alguma vantagem pessoal, né? E geralmente em detrimento do interesse público, né? Então, quando nós pensamos em corrupção, muitas vezes pensamos em compra de votos, fraude em licitações, pagamento de propinas. Então, essas são algumas das formas mais comuns de corrupção envolvendo o setor público, muitas vezes também envolvendo o setor privado, né? Então, acho que é importante ressaltar que, embora o público sempre associe corrupção ao setor público, ela também é amplamente um problema sério no setor privado. E eu acho que esse é um tema que tem ganhado um destaque importante, especialmente nas últimas 2 décadas, tanto nas ciências econômicas, como nas ciências políticas, né, direito. Então, a gente percebe um aumento muito grande, um interesse acadêmico muito grande, e isso reflete, inclusive, nas ações de grandes órgãos, como ONU, o CDE, Banco Mundial, FMI, né, são órgãos que possuem programas ou convenções anticorrupção, e isso mostra que a corrupção, assim como pobreza, desigualdade, racismo, tem se tornado um dos principais tópicos do debate público atualmente, né? Sávio, e quais setores da economia são mais prejudicados pela corrupção? Bem, quando nós falamos em setores prejudicados, assim, em geral estamos interessados em saber as consequências da corrupção, né? Então, basicamente, a corrupção ela traz consequências tanto para as empresas quanto para a provisão de bens públicos, serviços públicos em geral. Ela também traz consequências graves, porque corrói a capacidade do governo de corrigir externalidades negativas, por exemplo, e assim como tem um impacto grave na confiabilidade das instituições propriamente, né? Então, no primeiro ponto que eu mencionei, impacto nas empresas. Existem vários estudos que mostram que a corrupção, ela muitas vezes age como uma espécie de custo adicional de produção. Então, tem pesquisas, por exemplo, do Banco Mundial, que perguntam às empresas, em vários países, se elas tiveram que pagar alguma propina para ter o seu alvará de funcionamento liberado, por exemplo. Então, isso, ao longo de todo o processo produtivo, existem outras pesquisas, por exemplo, que mostram que determinadas empresas, para fazer transporte de mercadoria, sempre tem que pagar propina no trajeto. Então, esses são custos adicionais que atuam quase como uma taxação excessiva em cima das empresas. Então, se uma empresa possui um custo maior, ela vai ter uma decisão de produção ótima menor e, consequentemente, o preço de equilíbrio desse mercado vai ser maior. Então, todo mundo perde. Você tem uma transferência de renda do consumidor, do empresário, para o agente corrupto, nesse caso. Então, nesse ponto, por exemplo, é como a corrupção atua afetando o custo das empresas. Mas eu falei também sobre, por exemplo, provisão de bens públicos, né? Esse mesmo burocrata, do exemplo anterior, ele pode criar uma burocracia excessiva, porque uma burocracia excessiva, de certa forma, facilita implementar práticas corruptas. Então,
essa burocracia excessiva, muitas vezes, ela possui um custo maior do que o próprio valor monetário da corrupção, né? Porque a burocracia excessiva, ela atrapalha diretamente a capacidade do governo de entregar serviços de forma eficaz, e isso resulta em perdas significativas para a economia e para a sociedade. Uma outra coisa que eu mencionei, a capacidade do governo de corrigir externalidades. Essa é uma das principais funções do governo, né? A gente estuda lá em microeconomia básica que o mercado tem imperfeições e um dos principais motivos de existência do Estado é corrigir externalidades. E quando, por exemplo, o exemplo do caminhão que eu falei, quando um caminhão ele passa numa estrada e de repente ele está, por exemplo, sobrecarregado, ele tem que pagar uma multa. Muitas vezes o agente cobra uma propina para livrar o caminhoneiro da multa. Então, nesse caso, o caminhão vai trafegar acima do peso, gerando risco para o cidadão, para as demais pessoas. Então, isso é o que nós chamamos de externalidade negativa. Um outro exemplo seria uma empresa que polui de maneira excessiva. Muitas vezes o fiscal identifica que ela está poluindo de maneira excessiva, deveria aplicar uma multa com todo o rigor da lei, mas cobra uma propina menor, né, para livrar o empresário da multa. Então, essa empresa irá continuar poluindo acima dos níveis que seriam socialmente ótimos e gerando externalidades para o conjunto da sociedade. Então, a corrupção ela reduz diretamente a capacidade do governo de impor uma regulamentação eficaz no mercado, né? E, por fim, nós poderíamos falar, por exemplo, sobre o impacto nas instituições. Então, quando nós temos um sistema político, por exemplo, muito corrupto, as pessoas não acreditam nas eleições. Quando nós temos uma polícia muito corrupta, as pessoas não acreditam na polícia. Ou quando nós temos uma justiça corrupta, as pessoas não acreditam no poder judiciário. Então, a presença de corrupção, né, se ela for muito prevalecente, ela diminui drasticamente a confiança que o cidadão e que o eleitor tem na instituição. E, em última instância, isso pode levar até a situações de instabilidade política, aumento de polarização e etc., trazendo aí todo um arcabouço de consequências negativas para o conjunto da sociedade. Ótimo. Você falou bastante agora sobre os impactos é, a nível interno, mas do ponto de vista das relações internacionais, a corrupção ela afeta essas relações internacionais e também os investimentos externos? Sim, porque altos níveis de corrupção estão associados com um baixo crescimento econômico. Então, se um investidor ele entende que naquele país possui um alto nível de corrupção, ele pode estar menos propenso a investir. O fato, por exemplo, de prevalência de corrupção causar perda de credibilidade institucional está associado a também estabilidade econômica, no fim das contas, né? Então, uma das coisas mais preocupantes para o investidor é incerteza, né? Não é nem saber se no futuro as coisas vão piorar, mas a incerteza é muito grave, é muito nociva, né? Então, isso certamente reduz essa capacidade de planejamento, né, de antever o que vai acontecer, e pode afetar decisões ótimas de investimento, né? Inclusive, isso tem acontecido no mundo, né, especialmente nos últimos anos, uma vez que você tem uma série de fatores de instabilidade, né, inclusive geopolítica, que tem afetado cada vez mais as decisões das empresas de se localizarem em determinados lugares. Então, muitas vezes, a decisão de uma empresa abrir uma nova planta de produção do país X ou A não depende mais de fatores econômicos, muitas vezes depende de fatores institucionais, políticos e geopolíticos, né? Então, é por isso que ter baixos níveis de corrupção favorece o investimento, e isso, no fim das contas, é um dos principais mecanismos que faz com que a corrupção afete o crescimento
e desenvolvimento econômico em geral, né? Você falou um pouco sobre os impactos dos investimentos estrangeiros, mas como fica a questão da infraestrutura e dos serviços públicos? Como Uhum. a corrupção afeta? É, em linhas gerais, a corrupção ela corrói a capacidade do governo de entregar serviço, né, bens públicos em geral, para as pessoas. Uma das formas que isso é feito é através do excesso de burocracia, né, que gera uma grande perda de eficiência. E uma das formas, por exemplo, que tem de melhorar isso, né, porque em geral a gente sabe que existe corrupção, sabe que ela é um problema, tem custos associados, né, para a sociedade. Nós sabemos mais ou menos como medir, podemos falar sobre isso também, sobre as principais formas de medir corrupção, né? Mas uma vez que nós sabemos que existe corrupção, é muito importante detectar e punir. Então, a literatura mostra que é, a probabilidade de punição ela é um dos maiores limitadores da prática, né, de corrupção. Tem, por exemplo, artigos para o Brasil que mostram que nas prefeituras brasileiras, quando um prefeito ele é detectado que foi corrupto, né, pelas auditorias da CGU, ele reduz consideravelmente a chance dele se reeleger. E quando tem uma rádio no município, por exemplo, o efeito é até maior, ou seja, o fato dessa informação ser propagada. Então, isso mostra que o eleitor, quando tem informação, ele age, né? Talvez não na magnitude que gostaríamos, mas ele age de alguma forma, né? Então, isso mostra, por exemplo, a importância da transparência, né? Que é um dos pilares de prevenção e combate à corrupção é a transparência, né? Então, no setor público em geral, especialmente no mundo subdesenvolvido, a prevalência de corrupção é muito forte, né? E isso está associado a uma baixa provisão ou uma alta ineficiência na provisão de bens públicos, né? Um dos exemplos clássicos são fraudes em licitações, né? Então, tem um artigo famoso para a Índia, que foi feito pelo Okin, acho que em 2009, professor do MIT, que mostra que a adesão de sistemas eletrônicos de licitação, né, que reduzem drasticamente a participação humana no processo, né, ela melhorou a qualidade das estradas construídas após a adesão desse processo. Então, isso mostra que antes do processo ser eletrônico, empresas ineficientes ganhavam as licitações, provavelmente porque tinham contatos ali, práticas ilícitas com os servidores, enfim, né? Então, isso também mostra que a tecnologia, aliada à transparência, é um grande aliado na luta contra a corrupção e na melhoria da provisão de bens públicos, como nesse caso da construção de estradas na Índia, né? Aproveitando que você já deu algumas ideias sobre a prevenção da corrupção, como a transparência, o sistema eletrônico e a tecnologia que pode apoiar essa preocupação. Você também poderia falar sobre algumas práticas, algumas políticas que podem reduzir a corrupção e melhorar a economia do país, de alguma forma? Uhum. Sim. Eu acho que, primeiro ponto, acho que a gente, antes de entrar assim, nos determinantes, né, é que, assim, basicamente, a literatura ela se concentra em três grandes grupos. Medir corrupção, primeiro, né, porque é muito difícil medir corrupção pela própria natureza da prática. Mas é importante medir, porque se a gente não consegue medir, nós não conseguimos ter um panorama real do que diferencia, por exemplo, um Estado mais corrupto de um Estado menos corrupto. Segundo ponto, os determinantes da corrupção, né? Uma vez que você consegue medir, nós conseguimos entender quais são aquele conjunto de variáveis
que nós podemos agir para alterar a corrupção. E aliado a isso, tem um terceiro grande grupo de literatura, que é a literatura que investiga os custos da corrupção. Então, uma vez que nós medimos, nós temos que saber se ela é de fato custosa para a sociedade, né? Ou seja, o tamanho do problema. Então, em termos de renda, em termos de bem-estar social, o que isso significa, né? Isso é mais ou menos grave do que desigualdade, por exemplo, em termos de eficiência, em termos de distribuição de renda e por aí vai, né? Então, seriam, acho que esses três grandes grupos. E na literatura de medição, uma das formas mais utilizadas são os famosos índices de percepção da corrupção. Então, por exemplo, a Transparência Internacional tem um índice de percepção da corrupção que é amplamente utilizado porque tem vários países. No entanto, a literatura mostra que esses índices são pouco confiáveis porque geram estimativas imprecisas, torna difícil comparação entre países, né? Porque a população de um país pode ser melhor informada do que do outro país, né? Então, porque essa pesquisa de percepção da corrupção basicamente pergunta ao cidadão o que ele acha, né? Se o estado que ele mora ou o país que ele mora é muito corrupto, é mais ou menos corrupto. Então, às vezes, a percepção das pessoas não está muito bem alinhada com a realidade, tá certo? E aí a literatura começou a avançar. Uma segunda forma de medir é através das pesquisas de vitimização. Então, basicamente, os indivíduos eles não têm muita dificuldade em admitir se já pagou propina a alguém, certo? Não existe muito estigma em relação a isso. Então, o Banco Mundial, por exemplo, tem uma pesquisa que faz assim, em vários países, né, inclusive para as empresas. Então, eles enviam questionários para um grupo de empresas em vários países e perguntam, né, para as empresas se, para conectar a energia lá da empresa, teve que pagar propina para alguém, por exemplo. E para os cidadãos também, se a pessoa já foi vítima, se alguém já pediu propina à pessoa, se a pessoa já foi parada numa blitz e o policial cobrou propina para liberar o carro. Então, essas pesquisas, elas são bem mais promissoras do que as pesquisas de percepção da corrupção, porque é uma forma mais direta de medir corrupção. E é mais fácil replicar entre países, né? E uma outra abordagem mais recente é a observação direta da corrupção. Essa é a forma mais difícil, no entanto, é a melhor, mais precisa. Ela é mais difícil por quê? Porque pela própria natureza da corrupção, observá-la não é fácil. Afinal de contas, as pessoas não ficam praticando corrupção de qualquer forma, é muito bem escondida, muito bem planejada. No entanto, tem alguns artigos que conseguem ter algumas estimativas interessantes. Então, tem um outro artigo para a Indonésia, também desse professor que eu mencionei, que é o Benjamin Olkin, do MIT, um dos maiores especialistas do mundo nessa área. Eles acompanharam motoristas de caminhões na Indonésia e conseguiram documentar mais de 6.000 pagamentos de propina. Então, basicamente, tinham determinados pontos, como se fossem pedágios clandestinos, que os caminhoneiros sempre tinham que passar e pagar propina. E eles estimam que esse pagamento de propina representa 13% do custo marginal das viagens. Ou seja, é um custo real alto que as empresas de transporte têm que arcar. Certo? Então, resumindo, é mais ou menos essas formas que tem de medir corrupção. A literatura tem avançado bem nisso e acho que conseguimos medir razoavelmente bem corrupção nos últimos anos. No caso do Brasil especificamente, nós temos uma vantagem, porque tem um programa anticorrupção da Controladoria Geral da União que faz auditorias aleatórias nos municípios brasileiros. É um programa que já ocorre há mais de 10 anos e já auditou mais da metade dos municípios ao longo do tempo.
É um programa bastante inovador e que não tem muitos exemplos disso no mundo. Então, nesse ponto, o Brasil é um certo destaque, inclusive, na literatura. E aí, além de medir corrupção, nós temos que entender os determinantes da corrupção. E aí a literatura fala, por exemplo, na importância da remuneração, na importância de punir, na importância de usar transparência e a tecnologia. Acho que são 4 pontos principais. Nós podemos discorrer um pouco sobre cada um deles. Primeiro, remuneração. Em linhas gerais, remunerar bem o servidor público é importante. Tem alguns estudos, inclusive, para o Brasil, que mostram que remunerar melhor o servidor público reduz a prática de corrupção. E o motivo é muito simples, porque quando você remunera bem, você aumenta o custo de oportunidade de praticar corrupção. A pessoa pensa 2 vezes, olha, eu já tenho uma carreira boa, um salário bom, não quero perder isso, né? No entanto, punir é mais importante, tem um efeito muito maior. Então, talvez o problema do Brasil esteja mais aí, né? Nós temos talvez uma legislação que é um pouco leniente com crimes de colarinho branco. Pelo menos essa é a sensação popular, né? Quase nunca pune, quando pune as penas são muito brandas. Então, é muito importante, quando identificar, punir à altura. Segundo ponto, transparência, como você mencionou. O objetivo da transparência, basicamente, é informar o cidadão das ações do governo. E qual é o ponto aí? O ponto é que o cidadão consegue responsabilizar melhor o político, é o que a gente chama de accountability político. Então, eu acho que eu já mencionei, né, justamente esse artigo famoso para o Brasil, de Cláudio Ferraz e Fina, 2008, 2009, que mostra que quando o prefeito ele é pego no escândalo de corrupção, isso reduz a sua chance de se reeleger, mas quando tem uma rádio que amplifica essa notícia, o efeito é até maior. Então, a transparência, ela não apenas está no ato do governo de ser transparente com as suas finanças, por exemplo, mas também no papel da mídia em fazer a informação chegar até as pessoas da maneira correta. Então, a mídia tem desempenhado um papel importante nesse sentido. Inclusive, também tem toda uma literatura que estuda a mídia e os seus efeitos na corrupção. E, por fim, acho que me estendi um pouco aqui nessa fala, mas a tecnologia, né? A tecnologia é um grande aliado no combate à corrupção, principalmente quando automatiza processos e reduz a dependência das pessoas em relação a esses processos, né? Então, na área de compras públicas, como é o caso das licitações, né, eu mencionei também que quando você implementa sistemas eletrônicos de licitação, isso reduz a burocracia, reduz o poder discricionário do burocrata sobre aquele processo, e isso, no fim das contas, reduz a corrupção. Então, além de reduzir a corrupção, gera ganho de eficiência, que aí já é um outro efeito positivo, né? Mas, em linhas gerais, é mais ou menos isso, né? E aí existem uma série de outras questões, como competição eleitoral. Competição eleitoral também pode ser um fator para reduzir corrupção. Eu tenho, inclusive, um estudo sobre isso. Eu tenho um outro estudo com o meu orientador, Wallace, que mostra que prefeitos que são membros de famílias, de dinastias políticas, também se envolvem mais em corrupção. Então, talvez isso seja uma evidência de que nós devemos fortalecer a lei do nepotismo, né, evitar que parentes diretos à lei de prefeito se envolvam, se candidatem, enfim. Já existe lei para tentar melhorar isso, mas por algum motivo continua acontecendo. Então, você tem uma série de fatores que mostram que a corrupção, na verdade, é um problema super complexo, e a atuação sobre esse fenômeno, na verdade, tem que ser em várias frentes, né? A gente já está se encaminhando para o finalzinho da nossa conversa, e aí, Sávio, eu gostaria de saber de você se você conhece alguma experiência bem-sucedida de algum outro país que tenha se destacado no combate à corrupção. Bem,
Pode não parecer, mas o Brasil é um exemplo positivo. Em linhas gerais, o que nós percebemos é que a corrupção ela é muito prevalecente em países pobres e em países em desenvolvimento, e ela é bem baixa em países ricos, né? No caso do Brasil, esse exemplo, né, das auditorias da Controladoria Geral da União, ele é tido como um exemplo bastante bem sucedido pela literatura, inclusive sendo até replicado em outros países. Então, o México já começou a fazer algo semelhante por conta disso. Esse é um programa que ele foi montado, desenhado com base na melhor prática internacional, para tentar, inclusive, coibir com que o fiscal acabe incorrendo em práticas corruptas, né? Então, você tem todo um sistema de mecanismos para garantir que a auditoria seja eficaz, né? E estudos mostram, né, com a literatura brasileira desses dados, que, de fato, esse programa tem efeito. Então, alguns municípios já foram auditados mais de 2 vezes ao longo do tempo. E os resultados mostram que, quando o município é auditado, a chance dos prefeitos posteriores cometerem corrupção se reduz. Então, o programa foi bem sucedido, vem sendo bem sucedido, certo? Mas, em linhas gerais, essa é uma literatura recente, nós medimos corrupção há pouco tempo, e as bases de dados que permitem comparação entre países são escassas. Então, é muito difícil fazer comparação entre países, além de que, pela própria natureza da corrupção, é muito difícil observar resultados concretos em pouco tempo, infelizmente, né? Então, mais ou menos o que nós vemos é essa tendência: países pobres muito corruptos, países em desenvolvimento também, países ricos com baixa corrupção. Mas todas essas práticas de transparência, de aumento da tecnologia e de realização de auditorias para identificar e punir os corruptos têm sim contribuído para reduzir a corrupção, inclusive no Brasil. Como vimos com o Sávio, a corrupção é um grande desafio, mas há soluções possíveis. Obrigada a todos por ouvirem nosso podcast Economia Explica. Estamos disponíveis no Instagram, no YouTube e também no Spotify. No Instagram Economia Explica _DEC e no YouTube e no Spotify seria Economia Explica. Pois é, essa foi a nossa conversa com o Sávio, ele que é economista, mestre em economia, especialista na área. Muito obrigado, Sávio, pela sua colaboração. Espero que essa seja a primeira, né, de muitas conversas que a gente ainda vai ter com você. E o nosso canal está à disposição para sempre que tiver alguma novidade, quiser divulgar algum projeto, né, só entrar em contato com a gente e o canal está aberto. Então, muito obrigado e aproveita, né, para deixar uma mensagem aí para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes. Eu que agradeço pelo convite, feliz de poder participar desse projeto. Eu acho que esse tema tem ganhado um destaque importante na literatura nos últimos anos, devido ao entendimento cada vez maior que a sociedade, que o eleitor tem dos males que a corrupção causa, né? Como a corrupção afeta o nosso desenvolvimento e a nossa vida, né? Então, eu acho que, dada a importância do tema, é importante a gente sempre debater e tentar levar, no fim das contas, alguma mensagem de esperança e de otimismo também, né? Então, obrigado e quem sabe até a próxima. Pois é, pessoal, esse foi o nosso episódio. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, esse áudio, você que está nos ouvindo no Spotify. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.